Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse aqui é o seu canal de leitura diária bíblica. Você precisa ler a Bíblia todos os dias e praticar aquilo que você está lendo. Você precisa ouvir, você precisa praticar. Isso mesmo, não se esqueça disso. Também não se esqueça de dar um like, de compartilhar. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Talvez você entra lá, olhe o nosso canal e não se inscreve. Se inscreve aí, nos dá essa força aí. Porque a cada dia mais nós vamos estar crescendo. E nós vamos atingir o mundo. Porque nós queremos que as pessoas leiam a Bíblia. Nós queremos que as pessoas se deem bem. Nós queremos que as pessoas cresçam espiritualmente e conheçam a verdade. João 8:32 é um dos versículos mais conhecidos aí, principalmente na política brasileira. Em 2018 foi muito citado aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade que liberta. E você já conhece a verdade? Você sabe quem é a verdade? Ou você sabe quem está com a verdade, quem não está com a verdade? Continue nesse caminho. Comece lendo a Bíblia Sagrada, porque já é o começo. Lógico que não é só ler, mas já é um bom começo. Sem demora, vamos lá. Você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 2. Isso mesmo. Deuteronômio, capítulo de número 2. Moisés fala acerca dos edomitas, moabitas e amonitas. Daí você deve estar perguntando quem é os edomitas, quem são os moabitas, quem são os amonitas. Só para dar um spoiler aqui para você antes da leitura, edomitas, eles são originários do povo Edom, de Edom. Quem era Edom? Bom, esse povo, chamado de Edom, e posteriormente foi chamado de Edomitas, veio da geração de Esaú. Ou seja, tinha Jacó e Esaú, os dois filhos de Isaac. Jacó, você já sabe, foi originado o quê? O povo de Israel. Mas de Esaú foi originário o povo de Edom. Era um povo forte, morava em cavernas. E os moabitas? Os moabitas é originário de Moabe. Amonitas também originário de o povo de Amon. Quem foi Moabe e quem foi Amon? Esses daí foram os dois filhos de Ló. Ló foi aquele que foi tirado de Sodoma e Gomorra, que Deus tirou ele para ele não morrer, porque Deus destruiu as duas cidades. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. E Ló tinha duas filhas, uma maior e uma menor, óbvio. E aí que essas duas filhas, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas falaram assim: agora nós não temos descendência, porque nós não temos varão.
A minha mãe já virou estado de sal. Então elas ali acreditavam que para dar continuidade à descendência dela teria que gerar um filho. Como que ia gerar? Então elas embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com o pai, cada uma delas, e cada uma teve um filho. Um filho chamou Moabe e o outro filho chamou Amon. Por isso originou esse povo todo aí. Que essa história está aqui no Antigo Testamento. E para você entender, você tem que ler. Então vamos ler. Talvez não ficou muito claro, mas é por aí. Comece a buscar, comece a ler, comece a procurar, comece a aprender. E Deus vai te ensinando. Depois, viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Dantes, os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe tinha dado, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial,
o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto, como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si. E estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitava em Seir, de diante dos quais destruiu os Horeus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Caftorins, que saíram da Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeia até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Amon, Arnon. Eis aqui a tua mão, tenho dado a Seom, amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Deste dia, começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita, nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecerá o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom, e a sua terra diante de ti começa, pois a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nulo deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon,
e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Muito bem. Daí você deu mais ou menos para entender o que a Bíblia, o que a história nos conta sobre os filhos de Moabe, que são os moabitas, sobre os filhos de Amon, que são os amonitas, e sobre os filhos de Edom, que são os edomitas. Então é só lermos e começarmos a entender e a encaixar as peças certas para que você entenda o que Deus quer falar com você. Isso só podemos entender quando o Espírito Santo de Deus nos revela e começa a nos mostrar. É quando os nossos olhos espirituais são abertos. Porque muitas das vezes você vai dizer, não, mas eu estou enxergando, eu tenho visão aqui. A sua visão ela está limitada. A sua visão ela está vendo as coisas físicas. Mas a sua visão espiritual, ela não é limitada, ela é ilimitada, ela vê tudo. Esta é a visão de Deus, é quando o Espírito Santo abre os seus olhos, você começa a enxergar aquilo que está oculto. Talvez você não esteja entendendo que muitas das coisas você olha e diz aquilo ali é errado. De repente você olha para outra coisa e você vai dizer aquilo ali está certo. Mas quando você olha com os seus próprios olhos, ou seja, esses olhos físicos, para uma determinada pessoa, para o seu irmão, você vai julgar conforme você está olhando. E quando você julga conforme os seus olhos, com certeza você vai errar. Mas quando você enxerga no mundo espiritual, você ainda não está enxergando com os seus próprios olhos, mas você está enxergando com os olhos de Deus. Ou seja, já não é mais você, é Deus que está enxergando através de você. E você começa a ver as coisas. Por isso que Jesus vai falar, não julgueis, para que não sejam julgados. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos pedir direção a Deus para que não estejamos assim julgando os nossos irmãos. Tem um texto aqui no livro de Isaías, capítulo de número 5, que me chamou muito a atenção nesta semana. Na leitura bíblica das lições da escola dominical, eu li este versículo e o Espírito Santo começou a me incomodar. E às vezes a gente lê e a gente não entende. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 5 de Isaías. Ai dos que o mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridão a luz e da luz a escuridão. E fazem do amargo doce e do doce amargo.
Agora observe bem o versículo 21 que está dizendo: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Tomemos cuidado, meus irmãos. Está acontecendo alguma coisa e você está vendo? Fique calado. Só fale se Deus mandar falar. Porque se você for guiado pelos seus próprios olhos, muitas vezes você vai achar que o bem é o mal. Ou talvez você vai achar que o mal é o bem. Não sei se você está entendendo, mas o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência de ficar até aqui comigo. Se você ficou até o final desse vídeo e está ouvindo isso, Deus está falando com você. Ok? Obrigado, até a próxima.